Pronto, tá gravando agora. Deve estar subindo a apresentação. Então, acho que vamos começando com uma questão. Então, o objetivo da aula desse encontro de hoje, né, como eu trouxe para vocês, é a gente pensar, como está no programa, o campo das relações internacionais, esse diálogo com os direitos humanos, né, especialmente a partir da constituição dos organismos internacionais, introduzir uma certa discussão sobre política externa, diplomacia e política global, né? Obviamente, como vocês sabem, cada um desses temas seria um curso inteiro, então é algo realmente introdutório para que a gente possa ter ferramentas para ampliar os nossos estudos e fundamentos em direitos humanos, mas especialmente se tiverem interesse, a gente poder ampliar a nossa carga de leitura sobre essa intersecção das relações internacionais e dos direitos humanos. O que me parece importante trazer aqui para vocês, né, para a gente, nesse momento bem, talvez um pouco introdutório, poderia chamar assim, sobre essa discussão. A primeira questão é entender que essa relação dos organismos internacionais, ela parte de um processo da história moderna, quando os países, os Estados-nações, né, bem na modernidade, assim, entendem que deve se constituir outras formas de diálogo e de cooperação, né, e de relação para além das guerras, né? Então, historicamente, né, o que a gente tem enquanto evidências colocadas nos marcadores históricos é que fortemente muitas das práticas para se pensar o processo de diálogo se colocaram, né, fortemente como não diálogo a partir das práticas de guerra. Fortemente, assim, muito no século XIX, mas assim, já no século XVIII, a gente consegue reconhecer algumas experiências do processo de articulação entre Estados-nações, assim, seja tratados de navegação, e aí tem números que a gente, nas nossas aulas de geografia e de história, né, tem alguns tratados de navegação, especialmente com o desenvolvimento tecnológico no marco da comunicação, seja na questão dos telégrafos, a união postal em algum momento, né, no século XIX. Enquanto organismo internacional, assim, pela lógica dos trabalhadores, fundado antes das Nações Unidas, a gente tem a centralidade da discussão de trabalho, a partir da organização do trabalho. A gente tem, né, no marco das guerras do século XIX, assim, a Cruz Vermelha Internacional, que se caracterizam assim como instrumentos muito significativos da gente pensar uma perspectiva de cooperação internacional de organismos internacionais, né? Então, assim, numa perspectiva histórica fundante desse campo, a gente pode sinalizar esses e outros instrumentos que tentam pensar uma perspectiva de cooperação entre os países, entre os Estados-nações, para além da perspectiva da guerra, né? O que assim, marca a constituição central desse campo? Fortemente, como, e aí muitas de vocês e muitos de vocês têm maior relação com isso, assim, e podem lembrar tão bem quanto eu, o processo da Primeira Guerra Mundial, da finalização da Primeira Guerra Mundial com a Liga das Nações, né? A Liga das Nações, em 1919, vai ser a primeira grande experiência, assim, de tentativa de pensar uma cooperação entre os países. A gente tem aquele flagelo da guerra, da Primeira Guerra Mundial, que logo em seguida, né, se associa com a gripe espanhola, e países, e a Primeira Guerra Mundial, ela tem esse nome, como a gente sabe, não por ser a Primeira Guerra, mas pela escala, né, de todo o processo de mortalidade, o envolvimento de algumas nações, a questão transatlântica e tudo que envolve a perspectiva em números muito significativos que acontecem com a Primeira Guerra Mundial. E em processos de guerra, assim, a gente consegue perceber historicamente, a gente consegue ter uma comoção social muito forte. E com a Primeira Guerra não foi diferente, né? E o que eu acho significativo trazer é que a Primeira Guerra ela vai ser um marcador central
para pensar organismos internacionais, porque é logo depois da Primeira Guerra, em 1919, que se cria a Liga das Nações, né? E o grande objetivo da Liga das Nações era evitar uma segunda guerra, né? Então, a Liga das Nações, ela nasce com esse objetivo, promover a paz mundial, né? Então, aquela coisa dos concursos de misses, assim, a grande avó, a bisavó, são, na verdade, a Liga das Nações e as Nações Unidas, assim, a promoção da paz mundial, né? Então, efetivamente, o que a gente vê, assim, no processo entre guerras, né? Década de 20, década de 30, que são momentos bem significativos, assim, quando tem um livro do Rui Castro, né? O Carnaval da Gripe e da Guerra, que retrata o período do primeiro carnaval, pós-Primeira Guerra Mundial, pós-gripe espanhola em geral. Períodos pós-guerra, historicamente, são períodos de efervescência cultural muito intenso, né, de reorganização do tecido social. E a década de 20 e a década de 30, sem sombra de dúvida, são momentos marcados muito fortemente por isso. Assim, pode trazer a realidade brasileira, mas assim como, né, se a gente for pensar, outros países. Mas o que a gente tem de forma concreta é que a Liga das Nações é um órgão fracassado. Ele é fracassado porque ele não conseguiu atingir o seu principal objetivo, que era a paz mundial. Ao ponto de que a gente tem a Segunda Guerra Mundial, né, e tudo aquilo que a gente sabe de todos os efeitos, simbolizado muito fortemente com Hiroshima e Nagasaki. Então, eu acho que a gente sai de um período de uma tentativa de Primeira Guerra com flagelos muito intensos, culminando numa Segunda Guerra Mundial, todos os efeitos, né, tecnológicos e de letalidade produzidos pela Segunda Guerra Mundial numa escala muito maior do que a Primeira Guerra. E o que eu acho que é significativo para a gente trazer aqui, assim, a Primeira Guerra, assim, enquanto escala, ela foi enorme. A Segunda Guerra foi muito maior. O que você consegue perceber desses movimentos entre guerras assim, é uma centralidade nas nações do norte. Assim, não é à toa que esses organismos internacionais eles têm sede em países europeus, nos Estados Unidos, assim, né? Então, assim, mas tem uma inflexão importante em 45, né, no 44, 45, né, com a finalização da Segunda Guerra. É perceptível esse momento histórico que era importantíssimo ampliar as práticas de cooperação e também visibilizar um maior protagonismo de nações em desenvolvimento, né, de países não alinhados àquela perspectiva que estava colocada, garantir uma certa vocalidade de outros polos de poder, né? E, nesse sentido, as Nações Unidas ela se funda a partir do que a gente chama, né, da Conferência de São Francisco em 1945, né, que funda as Nações Unidas, os pilares da ONU, e do que a gente chama de sistema de Bretton Woods, né, que é aquele braço financeiro que a gente tem até hoje. Então, o principal organismo internacional ele está centrado numa perspectiva de garantir a paz mundial e ampliar as práticas de cooperação com um marcador central dos direitos humanos. Então, essa é uma diferença muito significativa. A Carta das Nações Unidas é uma carta de direitos humanos, né? Que vem com a Declaração Universal de 48, mas muito fortemente a partir de 3 grandes dispositivos. O primeiro deles é a Assembleia Geral das Nações Unidas, que a gente hoje, né, a gente tem essa informação, se reúne todo setembro. O Brasil é o país que faz o discurso introdutório na sede da ONU em Nova York. O segundo braço é o Conselho de Segurança, né, que também tem uma certa visibilidade, porque o Conselho de Segurança, entre outras atribuições, aprova os estados de guerra em âmbito global. Aprova se um país vai entrar em guerra, se uma guerra é autorizada. E o Conselho de Segurança ele reflete a centralidade de poder daquele momento histórico. Então, quem compõe o Conselho de Segurança são os países que venceram a guerra, né? Então, e é uma coisa muito anacrônica, porque a gente sabe que hoje, passados todas essas décadas, a polaridade de poder ela está centrada em outros lugares, né, com uma maior diversificação de países que não está refletida no Conselho de Segurança. E o terceiro ponto central, né, dessa arquitetura que a gente chama dos organismos internacionais nas Nações Unidas é o Conselho Econômico e Social, o ECOSOC, hoje, né,
que, na sua sigla em inglês, que é o responsável, que a gente poderia dizer, por essas agendas de direitos humanos, onde está a pauta de igualdade de gênero, a pauta racial, a pauta ambiental, né, no marco do Conselho Econômico e Social. A Conferência de Bretton Woods de 44, ela vai ser esse braço econômico e financeiro da gente pensar uma arquitetura, né, internacional de diálogo entre os países, né? A gente tem que considerar que a gente está falando de final de Segunda Guerra Mundial, daquele momento histórico que os países estão em flagelos, né? A gente tem um processo de reconstrução da Europa, Plano Marshall, a gente está num processo muito intenso de evolução cultural, né, que vai desencadear posteriormente no processo de descolonização de vários países africanos que ainda eram colônias de países europeus. A gente tem ainda uma centralidade de disputa econômica e de poder muito intensa, e a Conferência de Bretton Woods, né, que vai ser esse braço econômico para pensar essa arquitetura, né, esse rearranjo dos polos de poder e de diálogo entre os países, vai fortemente centrar a partir de dois grandes dispositivos que estão presentes até hoje, né? O Banco Mundial, né, que na época é o BIRD, né, cria-se como BIRD naquele primeiro momento, que tem como objetivo pensar o fomento, né, a perspectiva de fomento e de apoio dos países na sua reconstrução, né? A gente tem que entender, finalização de guerra, países extremamente afetados por uma perspectiva de reorganização econômica. E o segundo braço econômico vai ser o FMI, também presente até hoje, né? O Fundo Monetário Internacional, que tem como perspectiva, né, um apoio de socorro econômico aos países. E a gente sabe muito como funciona o FMI a partir de experiências muito reais, né, se não diretamente com o Brasil, né, porque a gente recorre ao FMI, nos últimos anos tem recorrido ao FMI muito pouco, mas fortemente com relação à Argentina, né, fica muito próximo da gente aqui na América Latina, algumas perspectivas de apoio e de socorro econômico do FMI, mas que opera a partir de um suporte e apoio econômico muito atrelada a juros, né? Não se empresta dinheiro meramente sem nenhuma vinculação, e muito atrelado a uma perspectiva de ajustes fiscais, né? Em que vai demandar que os países realizem internamente no seu ambiente doméstico uma série de políticas ou de alteridade econômica, no qual você entende-se como política de redução do tamanho do Estado, de Estado mínimo, né? De maior potencial de capital privado. Então, assim, se empresta o recurso para os países com uma série de condicionantes para flexibilização de inúmeras legislações econômicas e no marco da dimensão macroeconômica dos países, né? É nesse braço econômico que se funda a arquitetura do que a gente entende hoje como organismos internacionais. Nesse momento também, né, se cria, em 1947, o GATT, né, que é o Acordo Geral de Tarifas e Comércios, muito fortemente a OIC, né, a Organização Internacional do Comércio, naquele momento, para a gente entender um pouco quais eram os grandes pilares desse momento, né, do que está colocado na Constituição de se pensar esse diálogo entre os países. Especificamente nessa dimensão de comércio, né, de comércio internacional, de troca entre os países, a gente tem dois grandes marcadores. O primeiro deles vai ser a Convenção da OMC de 86 e a de Doha de 2002, que vai discutir fortemente a temática de subsídios e de protecionismo entre os países. Ou seja, ao mesmo tempo em que a gente vai ter uma pressão de países desenvolvidos e do norte de abertura dos comércios dos países em desenvolvimento, esses países vão trabalhar fortemente com uma prática protecionista e de subsídio, e vai ser essa tensão muito forte que vai estar regulada no âmbito dessa discussão financeira, desse braço econômico, nesse passar de décadas no marco dos organismos internacionais. Uma tentativa, que é a principal tentativa de modificação desse rearranjo internacional, que tem como centralidade isso tudo que eu estou colocando para vocês, vai ser em 2014 o Banco do BRICS, o Banco BRICS, né? Como a gente sabe, Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul. Vai ser esse banco que vai ser uma
primeira grande tentativa que, no momento, né, se encontra bem defasado, mas que vai ser uma tentativa, 6 anos atrás, de tentar modificar um pouco esse rearranjo centralizado nesses braços que eu estou trazendo, nesses braços econômicos que eu estou trazendo para vocês. FMI, Banco Mundial, Organização Internacional do Comércio, né? Vai ser um banco regional, né, de um bloco regional entre os países, de alguns países, os 5 maiores países de população, né, que tem essa característica, o BRICS, que no primeiro momento tensiona o tabuleiro desses organismos internacionais. Como a gente define, né, especificamente organismos internacionais? Os organismos internacionais são organizações que são constituídas por estados, países e governos por meio de tratados. Então, assim, necessariamente, organismos internacionais, a gente está falando de governos, a gente está falando de estados-nações, a gente está falando de países, né? A gente tem articulações internacionais de sociedade civil que são as organizações não governamentais, né? Mas, assim, especificamente, quando se fala de organismos internacionais, é esse braço forte de Estado, de países, de governos, com base em tratados, né? Então, isso é muito importante da composição para a gente pensar a cooperação, essa relação da tentativa de países de traçar estratégias que são mais eficientes em determinados momentos, com base no direito internacional para evitar guerras. Então, o grande resumo é isso, assim, organismos internacionais são tentativas de países, dos países articulados, para pensar formas de cooperação que dissolvam problemas de múltiplas ordens que não centralizem na base da guerra. E fortemente, aí tem algumas questões que se colocam, né? Discussão sobre fronteiras, discussões sobre nacionalismo, né? Como é que essas temáticas se atravessam na composição de todo esse processo, né? Como é que você faz uma discussão de diálogo de cooperação entre os países, garantindo soberania dessas nações, né? O que é mais significativo? Se é a universalidade de determinados direitos, a composição cultural de determinado estado ou país. Tudo isso está atrelado nessa discussão central dos organismos internacionais. Deixa eu ver se eu consigo passar para toda uma questão. Algumas discussões que são importantes para a gente, especificamente para esse curso, né? Talvez se a gente estivesse falando numa outra composição de uma discussão sobre organismos internacionais, se você falar uma discussão sobre comércio, numa discussão para pensar organismos internacionais, para pensar nacionalismo, a gente faria outras reflexões. Para esse curso, o que a discussão de organismos internacionais é significativa, né? Primeiro, porque a gente tem que pensar organismos internacionais fortemente a partir da área geográfica. Assim. Então, os organismos internacionais eles se dividem entre organismos que são universais e regionais. Então, é até relativamente fácil essa definição para a gente, né? Assim, para uma boa parte de nós. Universais, Nações Unidas, né? Assim, a ONU, né? A ONU é um organismo internacional universal. Regional, fortemente, a OEA, a Organização dos Estados Americanos, assim, a União Africana, né? Que pensa um bloco de países, né? O Mercosul, né? Pode ser considerado um organismo de dimensão de área geográfica. Enquanto objetivo, desde perspectivas mais gerais, assim como perspectivas mais específicas. Então, a gente tem a própria ONU, né, um outro exemplo, nessa mesma linha de objetivo mais geral, né, que pensa uma temática mais ampliada, ou uma perspectiva mais específica. Então, a gente pensa a Unesco, né, o órgão de educação, a gente pensaria, por exemplo, o Unicef, um órgão de infância, né, que tem um foco muito direcionado em uma agenda de ação e de trabalho. Enquanto estrutura jurídica, são organismos que podem ser desde cooperação até mesmo organismos de integração. Então, por exemplo, um organismo internacional de cooperação, o Fundo de População das Nações Unidas, o UNFPA, ele tem essa função de pensar uma lógica de cooperação entre os países, né, de integração, o Mercosul, né, a Unasul, né, pensa alguns países e pensa a lógica de integração, de como pensar uma política que articule o fortalecimento da prática de diálogo entre determinados países e fortalecer um bloco de países. Especificamente, assim, alguns marcadores centrais para a nossa discussão.
enquanto marcador de direitos humanos produzido por organismos internacionais, fortemente a Declaração Universal de Direitos Humanos de 48, né, que vai ser balizar, a gente já tem visto ela muito aqui ao longo dessas 5 aulas do curso, né? Em âmbito regional, né, enquanto Organização dos Estados Americanos, né, a gente tem um sistema interamericano de direitos humanos, né, que é composto pela Corte Interamericana de Direitos Humanos, a Comissão Interamericana de Direitos Humanos, assim, é todo um arcabouço e toda uma arquitetura, né, de composição, né, para se pensar a temática de direitos humanos dentro de um organismo internacional para a região das Américas, né, enquanto Mercosul, né, enquanto perspectiva de integração de organismo internacional focado na nossa região, nos países da América do Sul. A gente tem o Instituto de Políticas Públicas e Direitos Humanos, ou seja, se a gente pensa a temática de direitos humanos, né, nos organismos internacionais, eu trouxe 3 exemplos de como a gente pode encontrar os direitos humanos dentro desses organismos internacionais. Na ONU, a partir da declaração, na OEA, a partir de todo um rearranjo de sistema composto pela Corte Interamericana, pela Comissão, e no Mercosul, a partir dos instrumentos que se colocam no Instituto de Políticas Públicas e Direitos Humanos. Especificamente direitos humanos, assim, e isso é muito importante para... Já apareceu em algumas aulas sobre as gerações de direitos, assim, a formação, a contribuição dos organismos internacionais para a formulação dos direitos humanos, né? Então, especificamente, a Declaração de 48, ela vai ser muito significativa para tudo que a gente está fazendo aqui, discutindo, problematizando, porque ela vai centrar a perspectiva de pensar direitos humanos a partir da defesa da dignidade humana e da universalidade. Então, a gente pode ter críticas, a gente pode achar que as coisas não são assim, né? Que, como a gente viu com alguns teóricos, que, na verdade, essa universalidade de direitos humanos, ela é uma retórica, que os direitos humanos, eles são territorializados, eles devem ser do local para o global. Enfim, a gente pode ter algumas críticas a essa proposição. Mas o que a Declaração de Direitos Humanos traz para a gente, né, consensuado entre os países, né, no âmbito das Nações Unidas, essa defesa da dignidade humana, né, enquanto um princípio universal. Né? E como é que se chega numa perspectiva de elaboração sobre os direitos humanos? A gente tem muito forte nos organismos internacionais, assim, a partir da declaração, né, e do trabalho da declaração, 3 grandes gerações de direitos, que, de forma resumida, assim, essa geração de direitos, ela, na verdade, nada mais é do que uma sobreposição de direitos. Assim, a gente não tem como entender, e aí esse é o esforço nosso, de pensar que é uma questão cronológica, né? Que é como se os direitos humanos, eles primeiro fossem direitos de primeira geração, depois de segunda, depois de terceira. Pensar dessa forma é um equívoco teórico, né? Essa é uma divisão que ela é muito mais didática para facilitar uma leitura e um entendimento sobre direitos humanos do que efetivamente uma divisão real. Né? A gente vai ver isso porque que essa divisão ela não é real, ela não é aplicável na prática. Mas nos marcadores, quando a gente pensa uma retórica positiva de direitos, ela ainda é colocada, mas ela não se aplica numa prática de campo, por exemplo. A gente vai entender o porquê que ela não se aplica, essa divisão, numa prática de campo. Mas como a gente pode pensar direitos humanos a partir de uma tipologia, a partir de uma divisão? Primeiro, direitos de primeira geração, que se relacionam diretamente com os direitos civis e políticos, né? Que se relacionam a uma perspectiva de liberdade. Esses direitos de primeira geração, né, civis e políticos, né, que se relacionam a essa perspectiva da liberdade, estão muito atrelados, né, a uma perspectiva da que a gente já sabe, da Revolução Francesa, e muito forte dentro daquilo que a gente poderia chamar de direitos liberais, né, da perspectiva do liberalismo no campo dos direitos, que se relaciona fortemente com a defesa do cidadão sobre o autoritarismo do Estado. Então, né, a gente está falando de fim de absolutismo, Revolução Francesa, centralidade do poder no soberano e a necessidade da gente ter um marcador de direitos que garantisse e garanta a defesa
dos cidadãos e das cidadãs sobre os arbítrios produzidos pelo poder autoritário, pelo soberano, né, no marco daquilo que a gente entendia como absolucionismo. Então, para essa defesa, é necessário ter direitos que sejam direitos civis e políticos de cidadãos e cidadãos no marco da liberdade. Essa perspectiva está associada muito fortemente com os direitos de primeira geração, né? Que foi uma grande negociação daquilo que estava colocado na Revolução Francesa e se traduz hoje, né, como direito ao voto, direito à liberdade de expressão, direito à não tirania, né, direito à constituição de poderes, né? Então, se a gente tivesse que traduzir em programas, né, diretos, em agendas, seriam essa perspectiva. Os direitos de segunda geração se relacionam fortemente com a perspectiva econômica e social, né? Que seriam o que a gente chamaria de uma perspectiva de igualdade, né? Esses direitos eles estão fortemente atrelados a direito humano à educação, direito humano à saúde, direito humano à educação, né? Que são aqueles direitos que estão fortemente associados a um componente social, né? A uma perspectiva da garantia de uma perspectiva econômica que favoreça uma ampliação da igualdade entre os sujeitos no âmbito da sociedade. Os direitos de terceira geração são os direitos, né, que a gente vai chamar, que se relacionam com a perspectiva de fraternidade, né, que seriam os direitos que seriam considerados direitos difusos, né, direitos LGBTs, direitos de meio ambiente, direitos dos animais, né, seriam essa pegada de direitos no marco daquilo que a gente entenderia como direitos de terceira geração. O que a gente vai ter de forma muito explícita? A gente vai ter a Declaração de 48, né, que ela vai ser destrinchada e trabalhada fortemente no pós-guerra, né? No pós-guerra, que é exatamente a Guerra Fria, num contexto de bipolaridade centralizada entre os países socialistas de um lado e os países do bloco comunista e socialista de outro, na defesa de alguns destes direitos e de algumas dessas gerações de direitos, assim. Então, fortemente a gente vai ter no bloco capitalista, né, países que vão defender com muita intensidade os direitos civis e políticos, e do bloco socialista, os países defendendo com uma centralidade intensa os direitos econômicos e sociais. Muito espelho da perspectiva ideológica e de forte centralidade e oposição que se colocava naquele contexto. Então, essa é uma questão central para a gente entender essas normativas de direitos humanos que se colocam no seu desenvolvimento pós declaração de 48 e no curso de toda a Guerra Fria. Um grupo de países fortemente defendendo direitos civis e políticos e um grupo de países fortemente defendendo direitos econômicos e sociais, né? E essa tensão ela vai ser tão forte que ela vai se expressar em dois grandes tratados. Então a gente vai chegar ao absurdo, né? Ou absurdo hoje a partir da nossa leitura, mas o que foi colocado enquanto possibilidade nesse contexto histórico, de dois grandes tratados de direitos humanos. Então, de um lado, o Tratado de Direitos Econômicos e Sociais, e, de outro lado, o Tratado de Direitos Civis e Políticos. Então, alguns países assinavam o Tratado de Direitos Civis e Políticos e outros países assinavam o Tratado de Direitos Econômicos e Sociais. Então, essa vai ser a grande tônica e tensão da Guerra Fria, que vai se diluir com a Conferência de Viena de 1993, que é o texto 1, a seção 6, o texto todo é muito bom, do Lingrid Alves, porque ele vai fazer esse histórico e vai trabalhar essas dimensões e outras questões, mas a seção 6 do texto vai estar discutindo especificamente a Conferência de Direitos Humanos de Viena de 1993. Por que essa conferência vai ser central e muito importante para a gente, para desconstruir essas gerações de direitos, essa coisa categórica, primeira, segunda e terceira geração? Porque Viena vai acontecer após a Guerra Fria. A gente tem em 89 a queda do Muro de Berlim, o triunfo do capitalismo, né?
aquela tese do fim da história, do Fukuyama, tudo aquilo que estava colocado, se não efetivamente como o triunfo do capitalismo sem disputa, mas um discurso social de que o capitalismo era o sistema político, ideológico, econômico vencedor da Guerra Fria a partir do desmantelamento dos países da União Soviética e tudo aquilo que a gente sabe das nossas aulas de história e de geografia. Efetivamente, quando a gente entra nos anos 90, as Nações Unidas, né, braço central para a gente pensar os organismos internacionais, vai se voltar fortemente para repactuar consenso entre os países no marco de agendas de desenvolvimento. Uma série de agendas de desenvolvimento, que a gente já discutiu aqui algumas delas, seja a Conferência de Meio Ambiente de 93, depois passando pela Conferência de População e Desenvolvimento de 94, Conferência da Mulher de 95, e uma central vai ser a Conferência de Direitos Humanos de 1993, que vai acontecer em Viena. Para a gente entender essa conferência, a gente tem que entender que há mais de 20 anos as Nações Unidas não conseguiam se reunir para discutir direitos humanos. A última discussão sobre direitos humanos, no âmbito das Nações Unidas, tinha acontecido no final dos anos 70, no final dos anos 60, e tinha sido implodida a partir desses dois grandes pactos, né? Não teve um consenso. Alguns países se filiaram a um bloco de direitos e outros países se filiaram a outro bloco de direitos. Então, essa conferência de 93, ela vai ser uma conferência central, porque ela vai ser a conferência que vai consensualizar, os países vão acordar nesse momento que essa indissociabilidade dos direitos humanos, a partir de uma produção de um consenso que vai entender direitos humanos como universais, indivisíveis, interdependentes, interrelacionados. Então, essa é uma diferença conceitual muito significativa, porque se a gente tem aqui uma dimensão de direitos humanos que pensa direitos de um lado como civis e políticos, de outro como econômicos e sociais, a Conferência de Viena vai dizer que direitos humanos eles são indivisíveis, que eles são interdependentes e que eles são interrelacionados. Ou seja, não existe direitos civis e políticos de um lado e direitos econômicos e sociais de outro. Ou seja, para você garantir liberdade de expressão, no marco de um direito civil e político, você precisa garantir o direito à alimentação, que é um direito econômico e social, né? Ou seja, essa divisão é uma divisão que ela não tem sentido programático, porque nas dimensões reais de vida dos sujeitos e dos grupos, os direitos não podem ser divisíveis. Então, esse é um avanço conceitual trazido pela Conferência de Viena que dissipa e dissolve no âmbito conceitual e consensual entre os países uma série de problemas que se colocaram e se arrastaram durante toda a Guerra Fria. E é a primeira vez que os países centralizam e acordam essa perspectiva de direito no marco dos organismos internacionais. E isso vai ser extremamente importante e significativo para a nossa discussão de direitos humanos, porque é sobre esse prisma que nós centramos, né, desde uma perspectiva crítica de pensar direitos humanos, que nós centramos uma relação hoje contemporânea de pensar direitos, ou seja, para a gente pensar direitos para qualquer grupo populacionais, a gente não tem como pensar direitos a partir de um único lugar e a partir de uma única marcação. Seria, em outras palavras, uma tentativa de tradução, né, poética, a letra do Titãs, né? A gente não quer só comida, a gente quer comida, diversão e arte. Uma perspectiva integral de entender uma dimensão de sujeito e de grupos sociais, de sociedade, que não é divisível, né? Que não pode ser dividida a partir de uma única perspectiva de direito. E isso é muito importante para todos e para todas nós, num campo de prática de formação e num campo de prática laboral, porque essa é talvez a principal diretriz para a gente analisar uma política pública onde a gente está inserido, seja como docente, seja como
fisioterapeuta, médico, médica, enfermeiro, comunicadora social, independente de que campo de trabalho a gente esteja. Se a gente consegue analisar e pensar a política pública a partir de uma dimensão de integralidade, né? Então, essa dimensão, esse conceito de direitos humanos trazido pela Conferência de Viena, que indissocia os direitos universais, indivisíveis, interdependentes, interrelacionados, é central para onde a gente estiver, porque essa dimensão nos possibilita conseguir olhar para um campo de prática, de formação, ou seja, o nosso como profissionais em formação, profissionais em pós-graduação, seja lá qual o nível de formação que a gente tenha, ou um campo de prática profissional, e observar se a política pública de saúde ela pensa essa dimensão de saúde a partir da integralidade. Se a política pública de educação está pensando a prática da educação a partir da integralidade, ou a política de comunicação, ou de assistência social, ou o campo da docência, seja onde a gente estiver, se consegue ter uma dimensão de pensar as dimensões de sujeito a partir de uma dinâmica que se proponha a entender os direitos a partir desses lugares e dessas noções que são trazidas pela Conferência de Viena. Por que isso também é muito, muito importante para o nosso curso de Fundamentos de Direitos Humanos? Assim, a gente vai ter, de 1989 até 2001, por que esse marcador? Assim, né? 89 é a Conferência Mundial dos Direitos da Criança das Nações Unidas, e que vai ser uma primeira tentativa de abertura do sistema ONU, ou seja, abertura dos organismos multilaterais, dos organismos internacionais, para a sociedade civil, né, para ampliação da participação social. Em 89, com a Conferência da Criança, é uma abertura tímida, porque a gente não vai ter, por exemplo, criança e adolescente nessa conferência falando sobre as suas condições. Mas a gente vai ter algumas instituições religiosas que trabalhavam com crianças e adolescentes, assim. A gente já tem uma abertura que não tinha, historicamente, nesse primeiro momento, até 89, nas Nações Unidas, né? E um exemplo muito significativo para a gente ter certeza de como funcionava, por exemplo, em 85, a gente teve a Conferência da Mulher, a terceira Conferência Mundial da Mulher, que foi em Nairobi, no Quênia. Nessa conferência, as brasileiras que estiveram presentes, a gente teve nessa conferência, se eu não me engano, a gente teve Benedita da Silva estava nessa conferência, Lélia Gonzalez, Sônia Correia, algumas brasileiras presentes nessa conferência, né, na terceira Conferência da Mulher da ONU em Nairobi, no Quênia. E no salão oficial, que era o salão de definição dos acordos dessa conferência, formado pelos países, de todos os países que participaram da conferência, os delegados eram 95% formados por homens. Então, a Conferência da Mulher do Quênia, de 95, das Nações Unidas, a decisão era uma decisão formada, né, por homens. As mulheres ficavam à margem no Fórum de Sociedade Civil, que não dialogava em momento algum com a conferência oficial. Então, para vocês entenderem, 85, ainda em 85, você tinha um distanciamento, um não diálogo total entre os sujeitos a quem essas políticas eram definidoras, definiam as vidas, o que os estados deveriam fazer, por exemplo, para ampliar a igualdade de gênero entre as mulheres. As mulheres não participavam das Nações Unidas. Essa utiliza até hoje, né, na nossa legislação, o ECA, né, é fruto e utiliza essa linguagem no seu preâmbulo central. Essa conferência vai ser muito importante porque, por exemplo, a principal justificativa que nós temos, né, como defensores e defensoras de direitos humanos, para não diminuição, né, da flexibilização, não redução da maioridade penal, que crianças e adolescentes são seres em estado peculiar de desenvolvimento. E essa definição, esse conceito, vem da Conferência da Criança
das Nações Unidas de 1889. A conferência seguinte, que é a Conferência de Desenvolvimento das Nações, Meio Ambiente e Desenvolvimento das Nações Unidas, que foi realizada no Rio de Janeiro, em 92, vai ser uma conferência central que vai também introduzir uma nova linguagem no campo das relações internacionais. Vai ser uma conferência que vai introduzir a linguagem de sustentabilidade, desenvolvimento sustentável. Até então, os países, é a primeira vez que os países vão acordar num documento esse termo, sustentabilidade e desenvolvimento sustentável. Vai ser aqui no Rio de Janeiro, o que até então não existia. Então, vai ser uma outra novidade de consenso, de categoria, introduzida num organismo internacional na agenda de direitos humanos, quando a gente pensa meio ambiente. Em seguida, a gente já viu, né, em 92, com a Conferência de Viena, que vai introduzir essa linguagem da indissociabilidade dos direitos humanos, e em 93, com a Conferência de Viena, 92, com a Conferência do Rio de Janeiro de Meio Ambiente, e em 94, a gente vai ter a Conferência de População e Desenvolvimento, que vai acontecer no Cairo, que também vai introduzir uma nova linguagem de direitos humanos, que vai ser a linguagem dos direitos sexuais. Vai ser a primeira vez dos direitos reprodutivos, direitos reprodutivos em Cairo 94. Vai ser a primeira vez que os países vão acordar e consensuar e assinar um documento com esse termo direitos reprodutivos. Vai ser a primeira vez no Cairo em 94 que os países vão aprovar um documento com a palavra gênero. Até então, as Nações Unidas nunca tinham aprovado um documento com gênero entre os países de forma consensuada. Vai ser a primeira vez que a gente vai ter famílias no plural. Então, a Conferência de 94 de População e Desenvolvimento vai ser uma conferência extremamente inovadora em formulação de linguagem, porque ela vai apresentar conceitos que até então eram conceitos exclusivamente dos movimentos sociais, dos movimentos feministas, dos movimentos de mulheres, de defensores e defensoras de direitos humanos, e vai ser incorporado na linguagem dos países. A Conferência da Mulher de 1995, em Beijing, também vai ser extremamente inovadora e vai introduzir um novo conceito, que é o conceito de direitos sexuais, exclusivamente para as mulheres, que é uma conferência de mulheres, e é algo extremamente inovador, né? Vai ser uma conferência que vai aprovar, entre as muitas ações, a questão da igualdade entre homens e mulheres, a questão do fim da violência entre as mulheres, a necessidade de flexibilizar a legislação punitiva com relação ao aborto, ou seja, a gente vai ter, nesse ciclo de conferências, que vai se estender até 2001, né, na Conferência de Durban, de combate ao racismo, que vai ser extremamente inovadora no que tange as políticas afirmativas, pensar políticas de reparação, né? A gente está vendo isso no curso de terça-feira, né, que é o curso sobre Durban mais 20. Vocês podem entender, a partir do que eu estou trazendo, assim, o quanto esse ciclo de conferências de 89 a 2001 vai ser central para a agenda dos direitos humanos, porque no âmbito dos organismos internacionais vão ser forjadas e formuladas uma linguagem de internacionalização dos direitos humanos e a construção de conceitos extremamente inovadores que, para a gente hoje, passado 25, quase 30 anos, são muito comuns a gente falar de gênero, mas pensar que até 1994 os países não aceitavam gênero. Gênero não fazia parte dos documentos. Direitos reprodutivos, né, o que a gente fala de garantir uma série de políticas no campo da reprodução, entender reprodução como um direito humano, até 94 não fazia parte dos acordos entre os países. Até 2001, pensar políticas afirmativas não era consensual para a população negra, não era consensual entre os países. Ou seja, esse ciclo vai ser um ciclo muito importante, produzido nos organismos internacionais, que vai influenciar diretamente as políticas domésticas, ou seja, as legislações nacionais entre os países. E aí tem inúmeros estudos. Eu convido vocês a fazerem uma pesquisa, seja de gênero, seja de sexualidade, de reprodução, de raça, de pegar como alguns conceitos aprovados determinadas nessas conferências produziram efeitos internos nas legislações nacionais.
como, após o país, o Brasil, assinar determinados tratados e acordos nos organismos internacionais, internamente se conseguiu produzir legislações avançadas em direitos, auxiliando na indução de agendas de direitos humanos internas em âmbito nacional. Isso vai ser muito importante, porque esse momento vai fortalecer o multilateralismo, é importante regressar. A gente está falando, né, de 45 até 89, a gente estava no meio da Guerra Fria, né? O que é a Guerra Fria, como a gente sabe? Fortemente esses dois polos de poder, capitalismo de um lado, socialismo de outro, e países não alinhados, mas eram fortemente essa polaridade, bipolaridade central que acompanha essa discussão. E após os anos 90, a gente vai ter o multilateralismo muito forte, um campo aberto de diálogo entre os países, com muitas tensões, com muitos problemas, mas uma outra reorganização dos polos de poder, né? Então, certamente, uma distensão na composição da política global. Então, se a gente tinha, de um lado, dois polos de poder, a gente vai ter, pós-90, uma amplitude de polos de poder, ao ponto de que, em 2014, a gente consegue lançar e construir, pensar a produção de um banco de um conjunto específico de países, né? Um banco do Brasil, da Rússia, da Índia, da China e da África do Sul. Ou seja, é um indicativo de que, de fato, a gente teve uma reorganização da polaridade de poder presente no âmbito da conjuntura global. Isso vai ter efeitos muito fortes na política externa brasileira. Então, na forma como o Brasil vai se posicionar no campo diplomático, historicamente, ao longo do nosso curso democrático. E isso também é importante para a gente, porque, como eu estou falando para vocês, a gente tem um marcador central que é 89, essa Conferência da Criança da ONU, até 2001, a Conferência de Durban, de combate ao racismo, xenofobia e formas correlatas de intolerância. A gente tem esse ciclo estendido de quase 10 anos, um pouco mais de 10 anos. Durban, em 2001, vai inaugurar uma nova inflexão de diálogo entre os países. Então, após 2001, e aí por quê? Né? A gente já sabe, já falou sobre isso, porque como são dois cursos diferentes, o curso de terça-feira trabalhou muito isso, porque faz uma discussão específica sobre Durban, né? A gente tem, após 2001, os atentados das torres gêmeas do World Trade Center e uma inflexão muito significativa da composição de diálogo dos países a partir do recrudescimento do discurso contra o terrorismo, da ampliação de práticas de xenofobia, especialmente de países do norte, contra países islâmicos e árabes, né? E uma ênfase muito forte na militarização e na guerra ao terror, né? Então, 2001 vai ser uma inflexão muito importante na composição dos organismos internacionais e da política global, porque vai induzir uma dificuldade do diálogo entre os países, das práticas de cooperação, a partir dessa onda antiterror que vai dificultar inúmeros acordos entre os países, fortemente no campo dos direitos humanos. Então, se a gente tem a última década do século passado como uma década que vai favorecer o diálogo entre os países na aprovação desses acordos que eu apresentei para vocês, né, que conseguiram constituir marcadores muito significativos para as discussões de direitos humanos, a gente vai ter, pós-2001, uma inflexão muito forte no campo global que vai induzir uma enorme dificuldade para que os países consigam pensar práticas de cooperação e um processo diplomático de fortalecimento da cooperação, do campo internacional, das políticas globais de um modo geral. E isso vão ter efeitos, né? Vão ter efeitos que a gente vai ver muito fortemente em alguns países após 2015. Especificamente como funcionou o Brasil nessa constituição e diálogo com os organismos internacionais. O Brasil, historicamente, é um país
muito favorável ao diálogo internacional, com uma política externa de amplo diálogo no campo diplomático e que tem na nossa Constituição de 88, vigente até hoje, no artigo 3, né, uma determinação que as nossas relações internacionais sejam regidas pelo princípio e prevalência dos direitos humanos. Então, isso é fundamental para a composição da posição brasileira nos fóruns internacionais e nos organismos internacionais. A nossa relação muito séria com a composição de um campo normativo formado pelos direitos humanos enquanto princípio regido pela Constituição. Então, as relações internacionais brasileiras devem ser guiadas pelos princípios dos direitos humanos. Pelo menos é isso que diz a nossa Constituição. Algumas questões que me parecem importantes assim, para a gente pensar os direitos humanos, organismos internacionais, no campo internacional hoje... Deixa eu ver se tem mais alguma coisa. Esse é o último. No campo internacional hoje, no Brasil, né? A primeira coisa que, especialmente em 2000, a gente vai ter, no âmbito das Nações Unidas, né, do principal organismo internacional, como a gente sabe, a constituição de uma agenda de trabalho, de princípios com marco e objetivos de desenvolvimento do milênio, né? 2000, instalação do novo milênio, um acordo entre os países de pensar metas para serem atingidas até 2015, né? Os ODMs. Quem é um pouco mais velho e mais velha aqui, pode se lembrar, pelo menos aqui no Rio de Janeiro era muito comum, nas sacolas de mercado, em meados dos anos 2000, a gente tinha os simbolozinhos, né, dos Objetivos de Desenvolvimento do Milênio. Então, aqueles 7 simbolozinhos que simbolizavam redução da mortalidade materna, enfrentamento da pobreza, que foi uma forma de você ampliar a difusão, né, para o conjunto da sociedade dessa pauta global. Por que essa pauta ela foi uma pauta bem desenvolvida? Porque, especialmente, eu trouxe para vocês uma série de conferências que aconteceram entre 89 e 2001. Essas conferências aprovam, quando a gente for ler o material dessas conferências, a gente tem uma declaração entre os países e depois um plano de ação, né? Majoritariamente, essas conferências, os 2 principais documentos são esses, assim, uma declaração e um plano de ação. Cada plano de ação, por exemplo, se pega um plano de ação de uma das conferências, a gente tem 12 capítulos com mais ou menos 100 proposições a serem implementadas de orientações para os países. Obviamente que quando a gente tem um documento tão extenso, a difusão para a sociedade desse documento e a apropriação interna dos governos, né, nas suas legislações enquanto políticas, ela é mais dificultada, né? Então, você ter uma agenda minimalista de 7 objetivos, de 8 objetivos, isso facilita com que os governos possam orientar as suas políticas para implementar as suas ações, especificamente objetivando atingir aquelas metas. Isso é um dado muito positivo, né? Então, você assim, que todos os governos se comprometam com o enfrentamento da pobreza, com a redução da mortalidade materna, com a redução da mortalidade infantil, é um dado muito positivo. Contudo, né, obviamente, que quando você reduz agendas, você deixa de fora uma série de outras demandas que são tão importantes quanto, que não vão ter tanta visibilidade quanto aquelas agendas aprovadas. E foi um pouco isso que aconteceu com os ODMs. Assim, você teve um foco muito central dos governos, seja redução da malária, tuberculose, na redução da mortalidade materna, na redução da mortalidade infantil e outras agendas, seja, né, a temática da promoção da diversidade sexual, dos direitos reprodutivos como um todo, né, da promoção da igualdade racial, que não entrou nessa agenda, não tiveram tanta visibilidade, tanto esforço dos governos para a produção de uma pauta internacional. Ao mesmo tempo, você também tem problemas, né, na agenda dos ODMs, que vai ser uma agenda considerada verticalizada, né, na qual países em desenvolvimento, ricos,
apontaram os objetivos a serem atingidos pelos países em desenvolvimento, né? Muitos países extremamente pobres, e muitas dessas metas, elas foram facilmente atingidas por países ricos, porque eram metas que não atuavam diretamente na redução da desigualdade entre os países e dentro dos países, né? Então, eram metas que se relacionavam fortemente com o país em desenvolvimento. Então, por exemplo, você não pautava a temática de redução do gás carbônico, do efeito estufa, metas que se relacionavam à questão ambiental que afetam um conjunto amplo de países, né? Nessa perspectiva, o que a gente teve, quando a gente pensa a realidade brasileira, o Brasil atingiu uma série desses objetivos, praticamente a totalidade desses objetivos, teve uma enorme redução entre 2000 e 2015 da mortalidade materna, da pobreza e da pobreza extrema, das taxas de tuberculose, de malária, não conseguiu atingir o objetivo relacionado à mortalidade materna, e eu deixo essa pergunta para vocês tentarem entender o porquê que o Brasil não atingiu o objetivo de mortalidade materna. Não é tão difícil da gente entender porquê, mas deixo essa pergunta para que vocês possam pensar e a gente discutir daqui a pouco. Em 2015, as Nações Unidas pensam novos objetivos, e aí esses objetivos foram construídos de uma outra forma. Teve uma ampliação da participação social, né? Então, aí esse período eu participei diretamente, desde 2009. Em 2012, a gente teve a conferência de 20 anos da Conferência de Meio Ambiente das Nações Unidas, que foi aqui no Rio de Janeiro, a Rio+20. Algumas e alguns de vocês possivelmente acompanharam esse processo há 8 anos atrás. Nessa conferência foi dado o start para se iniciar a discussão sobre objetivos de desenvolvimento sustentáveis. Então, as Nações Unidas iniciou um processo global de ampliação da participação, na qual foi convocada a sociedade civil, países em desenvolvimento e países desenvolvidos pautaram esse processo a partir de reuniões mensais em Nova York por aproximadamente 2 anos, pensando quais seriam esses objetivos, chegando em 17 objetivos de desenvolvimento sustentáveis, que foram aprovados em setembro de 2015 na cúpula de desenvolvimento da ONU, na Assembleia Geral, em Nova York. Precedendo esse processo, tiveram reuniões preparatórias, teve uma reunião para pensar o financiamento para o desenvolvimento dessa agenda, ou seja, quais são as responsabilidades dos países, que os países têm responsabilidades comuns, porém, em função dos diferentes graus de desenvolvimento, essas responsabilidades elas são diferenciadas. E essa conferência aconteceu em Addis Abeba, na Etiópia, em julho de 2015. Então, se constituiu uma Agenda 2030, uma agenda para pensar desenvolvimento sustentável dos países entre 2015 e 2030. Então, essa é hoje a principal agenda no campo internacional, na política global, que articula os países no que tange a uma perspectiva de desenvolvimento. Hoje a gente já se passou 1/3 dessa agenda, né? Está entrando em 2021, no marco da pandemia, em que a gente já tem projeções que sinalizam que a agenda não será cumprida em função, né? Assim, a gente vai ter aumento da pobreza extrema em alguns países. A gente está tendo uma enorme dificuldade de atingir o ODS 5, que é o ODS que se relaciona à igualdade de gênero, né? Seja pelo aumento dos casos de violência contra a mulher na pandemia, seja pela dificuldade de acesso e de cobertura do ODS 3, que é o ODS de saúde nesse contexto da pandemia, vide a discussão sobre vacinas, recente e atual que a gente está vivenciando. Ou seja, o que a gente tem hoje é uma agenda em vigor, que é a Agenda 2030, que são os Objetivos de Desenvolvimento Sustentáveis, que apresentam uma enorme dificuldade de serem atingidos em função de uma letargia de compromisso dos países que se agrava com o contexto pandêmico. Uma característica dessa agenda extremamente importante para todos nós e para todas nós é que essa agenda é uma agenda que ela dialoga fortemente com o conceito introduzido na Conferência de Viena de 1993 de integralidade e indivisibilidade dos direitos humanos. É uma agenda que articula desenvolvimento sustentável a partir de 3 eixos:
desenvolvimento ambiental, desenvolvimento econômico e desenvolvimento social, que entende que é impossível se atingir desenvolvimento sem que você tenha a integração de meio ambiente, economia e sociedade. Essa é uma perspectiva conceitual também fortemente inovadora, porque hegemonicamente a gente ainda tem algumas perspectivas que pensam desenvolvimento que não consideram a perspectiva ambiental quando se pensa crescimento econômico, ou que não consideram, por exemplo, impactos sociais de flexibilização de uma legislação trabalhista. Ou seja, pensar desenvolvimento sustentável a partir da integração de economia, políticas sociais e meio ambiente é algo extremamente inovador na linha da constituição de uma agenda de desenvolvimento. Então, essa é uma característica muito diferente dos Objetivos de Desenvolvimento do Milênio, dos anos 2000, para os Objetivos de Desenvolvimento Sustentáveis de 2015. Como é que a gente tem o status hoje? Assim, especialmente pensando no Brasil, o Brasil foi um país extremamente ativo e protagonista na defesa dessa agenda dentro do prisma dos direitos humanos, na sua Constituição. A gente tem uma inflexão muito significativa do Brasil com a ascensão do governo Bolsonaro a partir de 2019. Então, o Brasil vai ser um país que ele vai se pautar nos fóruns internacionais a partir de outros princípios, alguns princípios destes que não dialogam com a centralidade e indissociabilidade dos direitos humanos, seja defendendo nos fóruns internacionais não mais a igualdade de gênero, somente a igualdade entre homens e mulheres, não defendendo direitos reprodutivos, defendendo família a partir da perspectiva nuclear e temática de pensar família, não pensando família a partir da pluralidade. Ou seja, o Brasil, a partir de 2019, passa a ser, nos fóruns internacionais, um país que não vai atuar diretamente no campo dos direitos humanos como historicamente atuou desde a redemocratização, desde o processo do pós-ditadura militar, inclusive considerando todas as diferenças ideológicas que ocorreram no Brasil pós-1985. Então, a gente tem governos brasileiros mais ligados a uma perspectiva de direita, mais ligados a uma perspectiva centro-esquerda ou de esquerda, governos liberais, então, desde Fernando Henrique Cardoso, passando por Lula, Dilma, Temer, mas tem uma linha na condução da política externa brasileira, da diplomacia brasileira e na participação do Brasil nos organismos internacionais, que é historicamente essa linha de defesa dos direitos humanos a partir da integralidade, da indivisibilidade. Essa perspectiva ela sofre uma ruptura com a ascensão do governo Bolsonaro a partir de 2019, no qual o Brasil passa a se filiar a uma perspectiva de direitos humanos muito atrelada a uma divisibilidade, entendendo os direitos humanos, seja em determinados momentos a partir de um campo somente de direitos econômicos, ou somente de direitos sociais, ou somente de direitos civis, não considerando a integralidade dos direitos, né? Ou como o próprio governo se autodenomina, numa perspectiva conservadora e não progressista no campo dos direitos humanos. Então, hoje, é esse o quadro que a gente tem quando a gente pensa a atuação do Brasil nos organismos internacionais. O Brasil deixou de ser considerado nos organismos internacionais como sempre foi, desde o seu período pós-redemocratização, pós-ditadura militar, até o final de 2018, inclusive com o governo Temer, como um país defensor dos direitos humanos, mesmo, e isso é importante frisar aqui, existe uma máxima nas relações internacionais, que é os países nos fóruns internacionais, organismos internacionais, defendem aquilo que eles querem ser e não aquilo que eles são. Isso, para as relações internacionais, é muito importante. Um país defender uma perspectiva daquilo que ele almeja se constituir e não necessariamente aquilo que ele é. O que, numa primeira leitura, né, para quem não é das relações internacionais, pode ser entendido como hipocrisia ou retórica. Para as relações internacionais, isso é muito importante, né? Porque as relações internacionais
trabalha com uma perspectiva aspiracional, né? É uma perspectiva de uma produção de ações a serem realizadas, compromissos a serem cumpridos. O Brasil, historicamente, sempre se posicionou como um país defensor das aspirações integrais de direitos humanos. O que a gente tem na história recente do Brasil, nos últimos 2 anos, é uma ruptura com essa perspectiva programática e de princípio do campo dos direitos humanos nos organismos internacionais. E aí, não sou eu que estou dizendo, são as inúmeras evidências científicas, artigos, textos produzidos oficiais pelo Ministério das Relações Exteriores do Brasil, as falas dos nossos diplomatas, das nossas diplomatas atuais, defendendo nas Nações Unidas, nos organismos internacionais, as posições do atual governo, que dialogam no campo ideológico com uma perspectiva conservadora de direitos. Finalizo por aqui, para que a gente possa dialogar e discutir aqui sobre esses temas. Vou finalizar